Bem, primeiro eu gostaria de me apresentar como pessoa que vai ser o responsável por essa palestra e durante a fase de perguntas e respostas e dúvidas que vocês têm, eu vou dedicar um tempo razoável também para isso, tá? Bom, eu sou graduado e doutorado pela Faculdade de Medicina em Ribeirão Preto da USP e eu fui na Unicamp o fundador, professor, pesquisador e editor por 20 anos do Núcleo de Informática Biomédica. E na SBIS, que eu fui fundador e primeiro presidente, eu fui também diretor de Educação e Capacitação Profissional, onde ele criei a diretoria de educação e também o Protics e o CPTICS, até 2014. Eu sou professor adjunto de informática e sou da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e presidente da Sabatini Academy, né? Eu também sou o diretor de educação do Instituto HL7, do HL7 International, do Working Group de Educação da AMIA, da Educação em Saúde Digital da ABCIS, da Associação Brasileira de CIOs em Saúde, e sou um dos poucos brasileiros certificados pelo CPRIMS, que é o certificado profissional da Health Information Management System Society. Atualmente eu tenho bastante atuação internacional, sou fellow da International Academy of Health Sciences and Informatics, da American Medical Informatics Association e da American College of Medical Informatics, ok? Então deu para perceber, né, que eu sou muito devotado, há pelo menos 50 anos, à área de educação em tecnologias de informação e saúde. Nessa palestra, que eu pretendo que seja a mais rápida e curta possível, eu vou falar sobre o PROTICS, que é o Programa de Profissionalização Informática em Saúde. Vou falar sobre o que é o CPTICS, que é o tema de hoje, o Certificado Profissional em Tecnologia de Informação e Comunicação em Saúde. Quais são os pré-requisitos que você precisa para obter essa certificação, os eixos de conhecimento que são exigidos, como que os profissionais certificados são publicados, como que você revalida o certificado a cada 3 anos, que é obrigatório, e o exame de qualificação, quando, como é feito o exame, e aí no final eu vou dar algumas dicas para responder o exame, né? Sendo que eu fui responsável pelo exame entre 2012 a 2014. E dicas para preparação, como é que você pode se preparar autonomamente através de cursos, e alguma informação sobre como vão ser feitos os próximos exames, né? Em 2024. Bem, então tudo começou com o PROTICS, tá? O PROTICS é a abreviatura de Programa de Profissionalização Informática em Saúde. Várias associações mundiais e nacionais têm programas desse tipo. Por exemplo, o Canadá tem, os Estados Unidos tem, a Europa tem. Então, aqui você tem uma possibilidade daquelas pessoas que querem se dedicar à carreira de informática e saúde digital, ou telemedicina, ou tecnologias associadas, pode ter um incentivo e uma série de recursos de um programa dedicado à profissionalização. Então, o objetivo do PROTIC é aumentar essa quantidade e qualidade dos profissionais de informática em saúde através da capacitação dos profissionais e também fazer uma certificação, que é otorgada para eles aqueles que cumpriram os requisitos definidos no processo de certificação. E isso, o objetivo final é promover o reconhecimento dessa certificação no mercado nacional, principalmente, com relação aos certificados que eles aparecem como chancelados pela SBIS, que é a Associação Científica máxima da área no Brasil e uma das maiores do mundo, tá? É a 5ª maior do mundo, com relação à qualidade profissional e especificidade. Aqui vocês veem um gráfico interessante, foi desenvolvido pelo nosso presidente na época, Cláudio Juliano, que envolve 4 áreas: treinamento e capacitação, fundamentos e conceitos, certificação, e aqui a informática em saúde e o profissional de saúde, que seria a definição do que é essa área, né? O que é um informático em saúde? O que é um especialista em saúde digital? Vocês podem entrar no site da PROTICS, que é muito fácil de entrar. Lá tem a definição do que é projeto de capacitação,
processo de certificação, que são os seus dois principais eixos. E aqui no projeto de capacitação, você tem, ele procura preencher as necessidades nacionais de especialistas em tecnologia de informação, comunicação e saúde nessas várias áreas aqui. Você pode se dedicar à pesquisa e desenvolvimento, à gestão, à consultoria, ensino e pesquisa, gestão de projetos, aquisição e implantação dos sistemas, fornecimento de sistema, treinamento, etc, etc. Então, a SBIS fez um projeto que eu coordenei de identificação de quais são as funções, identificação das habilidades e competências, e o nosso projeto de capacitação e de certificação se baseia nesses pilares aqui, certo? Hoje, a SBIS tem cerca de 1.500 sócios. Então, o projeto de capacitação do Protix, ele adota o princípio de ter ações diretas. Então, a SBIS já desde 2011 tem muitos cursos, desde 1986 tem congressos e um ciclo de seminários online, que também fui eu que criei, desde 2011. Tá? Mas não apenas cursos e eventos educacionais pela SBIS, mas também a SBIS certifica ou credencia eventos, cursos, etc., que são oferecidos por terceiros, tá? Então, existe um formulário, inclusive, para pedir apoio da SBIS. Fomenta a criação de novos cursos e disciplinas e registra as atividades de educação continuada permanente dos seus membros, para que eles possam ter sempre uma revalidação do seu certificado, né? Uma vez que a área de informática e saúde evolui muito rapidamente e talvez 3 anos não seja mais o intervalo de recertificação, a gente vai provavelmente abaixar para 2 anos. E também sites de educação, tá? A SBIS tem o site Educação SBIS.org.br e agora o Learning SBIS.org.br, em que todas essas ações diretas da SBIS são registradas e os sócios podem acessar. Então, quais são as áreas de competência essencial do que a gente definiu como o Informata em Saúde e que é o que a gente cobra na certificação, tá? Elas são 3: tecnologia de informação, sistema de saúde e gestão. E tem 7 submetas, que é a gestão da informação, tecnologia de informação, serviço clínico, serviço de saúde, sistema de saúde brasileiro, gestão de projetos, gestão organizacional e comportamental, vigilância, controle e avaliação. Então, aqui, esse perfil é do gerente de informática em saúde na sua instituição, que pode ser uma empresa, ou pode ser um hospital, pode ser uma faculdade, tá? Então, é um nível de gerência, de nível médio. E, eventualmente, um CIO também, um CEO, um CMIO. Não precisa, não tem pré-requisito, pode ser de qualquer área administrativa, na área de saúde, na área de informática, na área de tecnologia, qualquer. Então, basta você demonstrar isso. Então, esse projeto foi baseado no CPRIM do Canadá, e, como eu falei, é o Certified Professional of Health Information Management and Systems, que é um sistema que existe há muitos anos e que já tem cerca de 2.000 certificados nos Estados Unidos e no Canadá. E agora no Brasil, né? A gente não pode oferecer os CPRIMs aqui no Brasil, mas a gente fez um similar que é o nosso CPTICS. Esse aqui é o manual que está disponível livremente, beleza? Que é o manual de competências essenciais do profissional de saúde. Ele é baseado em itens que são numerados, e aí vocês podem ler aqui, por exemplo, conhece as terminologias básicas, abreviaturas comuns e siglas normalmente utilizadas no serviço de saúde. Então, no exame do CPTICS vai cair questão sobre isso, que está aqui, porque ele é um objetivo importante, tá? Então, aqui está na versão 2.0 e a SBIS está preparando a versão 3.0. Então, entrando agora realmente no que interessa, que é o CPTICS, é a certificação profissional da SBIS, tá? Ela não tem valor acadêmico, ou seja, ela é semelhante ao CPRIMS, a certificação de Project Manager e outras, né, como MCITP, CCNA para redes, etc. Mas ele tem valor profissional, porque trata-se de uma certificação profissional. Não dá um título de especialista, e somente as universidades podem dar esse título depois da pessoa fazer um curso de especialização, tá?
ou estrito sensu ou lato sensu. Mas ele está alinhado com o CPRIMES e outros processos de certificação semelhantes. Existem 7 processos desse tipo no mundo todo. Então, ele verifica a competência, não interessa se você fez curso, se você não fez, se você aprendeu durante o trabalho, se você estudou sozinho, não. Você tem que ter aqueles conhecimentos, habilidades e atitudes. Não precisa ter diplominha de nada, tá? É um estímulo para todos os profissionais de TICs que queiram se diferenciar no mercado. Isso traz uma empregabilidade enorme. Tá? Todos os CPTICs estão muito bem. É um estímulo para empresas e organizações de saúde que eles querem se destacar, fazendo com que seus profissionais de TICs façam essa certificação. Portanto, fortalece a informática e saúde como profissão, que é um objetivo da SBIS, e contribui para ampliar o mercado de trabalho. Realmente, a empregabilidade aumenta bastante. Tá? Esse aqui é o site do CPTICS, que também é fácil de lembrar, tá vendo? É www.sbis.org.br/CPTICS. E o que consiste, então, você está habilitado, ser um candidato habilitado. Não é qualquer um, tá? Que pode obter o certificado. Ele tem que ter uma análise de aptidão. Bom, a primeira coisa você tem que ter, ou você tem um curso de graduação já, pode ser informática biomédica, engenharia biomédica equivalente, ou uma pós-graduação na área. Ou tenho completado uma residência ou um estágio profissional em tempo integral por no mínimo 2 anos. Ou ter uma experiência de 3 anos, não precisa ser em tempo integral, mas tem que ser em informática e saúde, e nesse período você tem que completar um número mínimo de pontos de análise curricular. Ou, mesmo se você não se adequar às condições acima, você pode solicitar ao Conselho de Certificação da SBIS o reconhecimento, por exemplo, notório mérito, né? E sejam aprovados por consenso pela coordenação do Protix. Então, já teve casos assim que a pessoa falou, não, mas eu sou um CIO só há 2 anos, de um hospital grande, eu tenho que obedecer esses 3 anos? Nesses 2 anos eu aprendi mais do que nunca e sou perfeitamente habilitado, segundo o seu manual. Tal. Aí a SBIS vai avaliar o seu currículo e pode ser que eles completem, mesmo que você não tenha nenhum desses itens aqui. Bem, então, quais são os requisitos para certificação? Você tem que assinar o termo de concordância com o Código de Ética, tem que assinar um termo de concordância com o regimento do exame, sejam sócios da SBIS. Atenção, atenção, quem quer fazer o CPTICS tem que ser sócio da SBIS. Pode ser sócio estudante, pode ser sócio efetivo, pode ser sócio honorário, pode ser sócio corporativo, né? Então, tem que ser um sócio da SBIS em qualquer categoria. Tenho realizado a inscrição online, pago uma taxa de inscrição, que é muito barata, está em torno de R$ 250 para se participar do congresso, e uma prova de conhecimento, certo? Então, além da experiência, eu tenho que demonstrar conhecimento com questões de múltipla escolha, por ocasião do evento presencial, e que cobre essas competências essenciais para o perfil profissional. Serão candidatos aprovados os candidatos que obtiverem nota final nesse exame igual ou superior a 7, ou seja, 70%. Tá? Essa aqui é a ficha de inscrição, já está aberta, é só entrar lá no site da SBIS e você já pode preencher e depois pagar o boleto que vocês vão receber. Esse aqui é o código de ética da International Medical Informatics Association, que foi traduzido por um dos nossos presidentes, Dr. Lincoln de Assis Moura Jr., que foi presidente também da IMEA. E aqui tem o termo de adesão, tá? Que isso é obrigatório. Se você passar no CPTICS, enquanto você mantiver o CPTICS, depois eu vou falar sobre a renovação, você entra para uma lista publicada no site da SBIS e recebe um certificado. Esse certificado é entregue ou pelo correio ou numa bela cerimônia pública no Congresso da SBIS, tá? Que esse ano vai ser em Belo Horizonte, em outubro. Tá? Então, aqui vocês vão ver uma lista
e já tem cerca de 60 profissionais certificados. Não são muitos, mas é que é um exame muito seletivo, né? Muito rigoroso. Como é que você revalida, então, depois que você obtiver o certificado? Não pode dormir sob os louros, tá? Ele tem a validade de apenas 3 anos. Você pode revalidá-lo sem ter que fazer o exame de novo. Você manda os documentos do que seria qualquer atividade de aprimoramento profissional, como vocês estão vendo aqui, programa de educação continuada, palestras, videoconferências, realização de TCC, monografia ou tese, participação em congressos nacionais e internacionais, publicações, serviços profissionais voluntários. Então, cada um tem uma pontuação, ok? Então, se você chegar em 60 pontos, aí você revalida ele automaticamente e poderá submeter novamente um exame se você não conseguir. E o sistema de pontuação do currículo profissional oferece, então, esses critérios aqui para você mesmo verificar nos últimos 3 anos o que foi que você fez. Então, vocês devem coletar documentos de todas essas atividades, mandar esses documentos digitalizados para o Comitê de Certificação da SBIS e solicitar a recertificação. Senão, você deixa de ser certificado. Tá? Caduca a sua certificação. Bem, como que é a prova? A prova de conhecimento tem 80 testes de múltipla escolha, não tem penalidade se você errar ou chutar, e a nota final é 7, como eu falei. O primeiro exame nós fizemos em Curitiba, durante o Congresso Brasileiro de Informática e Saúde da época, 2012, e é feito anualmente, ou 2 vezes, ou até 3 vezes por ano, desde então. Tá? Então, completou já 11 anos, né, de realização. Fora o Canadá, os Estados Unidos, a Austrália e o Reino Unido, o Brasil é o único país em desenvolvimento, o único país da América Latina e do Caribe que tem um programa de certificação profissional. Então, tenho um orgulho enorme de ter desenvolvido isso, capitaneei, né, o desenvolvimento disso com outros colegas da diretoria da SBIS, como, por exemplo, a doutora Magdala Araújo, o doutor Lincoln de Assis Moura Júnior, a doutora Beatriz Leão, todos eles ex-presidentes, né, ou membros da diretoria. E as questões são sorteadas de um banco de questões, que é produzido por professores titulados e que é mantido pela SBIS. Então, é publicado um edital, o candidato preenche o formulário online, envia o currículo eletrônico, a candidatura é avaliada pela comissão, é aceita ou não. Se aceita, o candidato paga a taxa de exame e tem um desconto para quem participa do congresso também. Os candidatos realizam presencialmente o exame na área marcada. Atenção, é presencial, hein? Tá? Não é online, não. O exame é feito com 80 questões em 3 horas de duração e a nota é fornecida posteriormente, ainda durante o exame. E os aprovados, como eu disse, são publicados no site Protix SBIS. Né? Bem, esse aqui é o exame, é o que já saiu, o edital público, ainda é o de 2023 e 2024. Em 2023 foi realizado somente uma vez e não foi realizado em dezembro. O exame ele é realizado presencialmente, apenas no Congresso Oficial da SBIS, ou uma vez a cada 2 anos, ou em 6 a 7 cidades, uma vez por ano. O candidato deve chegar 30 minutos antes, identificar. Ele pode levar o notebook e o laptop para acessar o exame, normalmente, se o exame for feito pelo computador, e muitas vezes ele é feito em papel, tá? E são proibidos todo tipo de consulta. Tem um cronômetro na tela que marca o tempo decorrido, e o tempo total de realização é 3 horas, o computador encerra automaticamente o questionário ao final do período. Então, aqui agora algumas dicas para vocês, tá? E eu vou parar. Então, primeira coisa é que você reserve bastante tempo com antecedência para não ficar perdido, né? E localizar a sala, porque eles fecham a sala. Você tem que se identificar, acomodar e acalmar os nervos, né? Antes do exame. Planeje bem a sua alocação de tempo para responder o exame, porque é 3 horas cravado, não tem perdão.
Ah, não tem aquele negócio, ah, professor, dá para deixar mais um pouquinho, estou terminando. Não. Como você vai ter que responder 80 perguntas em 3 horas, você procure concluir a metade de 40, que já obtém possivelmente 50% na primeira hora, né? Porque você vai precisar de um tempo extra para revisar as perguntas. E perguntas que você marcou que eram mais difíceis ou que preciso revisar. Bom, e além disso, reserve um tempo para descansar um pouco na primeira metade, tá? Se for feito por computador, é uma pergunta por tela. Você pode avançar, recuar ou ir direto para a pergunta. Geralmente, os cursos de preparação, como o meu, treinam intensamente esse processo através de testes simulados, tá? E vocês podem, inclusive, fazer 2 testes simulados que eu criei, com perguntas tiradas dos CPTICs antigos, que foram aposentadas e não vão ser mais propostas, e para vocês verem qual que é o grau de preparo que você já tem. Por exemplo, se você já vai tirar 7, mais ou menos, certo? Então, você lê cada pergunta e, se não tiver certeza da resposta, marque a pergunta do teste para mais tarde você voltar lá, se o tempo permitir. Aí volto para as perguntas marcadas dessa maneira depois de concluir todo o teste. É uma metodologia que funciona muito bem, tá? Eu vou repetir depois que eu terminar aqui. Você tem que selecionar sempre a melhor escolha, nem sempre apenas uma é a melhor resposta. Às vezes é a única resposta, é a melhor resposta. Não tem pegadinha, perguntas não são complicadas, não assume informações adicionais além do que é dado na pergunta do teste. E se houver perguntas do tipo não, exceto, pelo menos, presta atenção, porque você vai errar se você não procurar responder pela exceção, tá? E essas questões, às vezes, invertem o seu pensamento. E tem palavra-chave como melhor, mais, primário ou geralmente. Por exemplo, tem muitas questões que caem que são condutas. Por exemplo, o no break do meu hospital quebrou e vai demorar uma semana para repor ou para consertar. O que eu faço? Aí vai aparecer 5 alternativas. Cometo suicídio, eu peço demissão, quer dizer, estou brincando, né? Mas arrumo um no break para cada computador e para a rede. Eu tenho que ter um sistema de backup, de no break, um segundo, né? Uma alternativa B, que seria aquele que vai funcionar numa condição não tão boa, como, por exemplo, um gerador que vai manter a rede. Então, tem várias alternativas. Você tem que escolher a melhor, porque todas são certas. Você vai ter que escolher a melhor. Tá? Então, aí você tem que ter experiência nesse tipo de coisa. Eu utilizo, quando eu passei no CPRIMES, em qualquer tipo desse exame, a seguinte dica. Primeiro, responda as perguntas mais curtas e menos trabalhosas, mais fáceis, porque você já garante aquela pontuação, tá? Não vá respondendo na sequência. Primeiro você dá uma olhada, aí você volta, tem uma pergunta curta que você sabe a resposta, pá, já marca ela. Depois, no final, você vai para mais longa, mais trabalhosa. Agora, não procure chutar. Por exemplo, se você tiver uma alternativa que você sabe que é verdadeira, já responde. Se você tem duas e você não sabe certo, você pode deixá-la para depois, mas vai ter que dar uma resposta. Não tem penalidade, então você pode chutar. E no tempo final, você volta as perguntas que marcou para revisão. E se está faltando pouco tempo, chute. Tá? Só pelo acaso, você já vai responder 20% certo, né? Tá? Pela probabilidade, né? Eu sei que você seja muito azarado. Então, se você não sabe, não deixe pergunta em branco, nunca. Responda tudo. Então, você tem que deixar um lugar no final. Quem respondeu segundo essa metodologia consegue terminar a prova bem em 3 horas e consegue uma boa pontuação. Veja que vocês têm que acertar 56 questões, tá? Dentre as 80. Bom, algumas dicas adicionais. Veja que você tem apenas 1,5 minuto por questão. Portanto, cronometre, tá? Não fique perdido, não. Primeiro, responda aquela que você tem certeza da resposta, depois duas alternativas, depois 3 e assim por diante. E não, como eu repetindo, não deixe nenhuma pergunta sem resposta.
Ok, pessoal? Então, o exame é assim, é um exame presencial, em alguns lugares vai ser em papel, outros vai ser em computador, e você tem que ir lá preparado se você quiser obter o certificado, porque você tem que tirar a nota 7. Então, como preparar-se para o CPTICS? Tá? E aqui eu tenho um curso gratuito que eu vou disponibilizar para vocês, um mini curso gratuito, que lá tem uma série de coisas, inclusive 3 palestras minhas sobre o tema. E onde tem também os exames simulados, tá? Que eu falei. Bom, então, tem experiência prévia na área fundamental. Se você não tem experiência nenhuma em informática e saúde profissional, você não vai conseguir nem se candidatar. E se sua experiência é muito pequenininha, você não vai responder muitas perguntas que dependem de habilidade, de skills e depende de experiência, tá? Você tem que ter experiência, habilidade e conhecimento. São 3 coisas diferentes. Então, os exames da CPTICS mostram algumas questões de conhecimento, muitas vezes são decoreba. Qual é a lei da telemedicina que foi sancionada em 2022? E aí aparecem uns números lá. Isso aí é decoreba, tá? Conhecimento. Experiência. Isso aí você não compra experiência, você tem que ter. Tá? E habilidades, condutas, decisões que um CIO ou um CEO tem que fazer. E você pode estudar independentemente, tá? Por meio de fontes de informação que estão aí de monte na internet, cursos, livros, vídeos, podcasts da SBIS, da ABC, da HL7. A SBIS sugere uma bibliografia básica de estudo. Estude um manual de competência para você concentrar em estudar as que você tem menos conhecimento, que quase todas caem, tá? Algumas não. Algumas caem só uma pergunta, outras caem 3, 4 perguntas. Então, a recomendação que a gente faz, e eu tenho experiência nisso, há bastante tempo, tanto como diretor de educação da SBIS, como também professor de cursos, inscreva-se em cursos de tutoriais preparatórios, porque eles vão sistematizar o seu estudo, tá? Só que os estudos, mesmo os intensivos, são longos, como vocês vão ver. Nesse curso tem 500, 600 questões e 4 ou 5 testes simulados que vocês podem usar para treinar, não é mesmo? Aqui, como você estuda para CNH, né? Ninguém estuda para CNH, né? Você responde 1 milhão de perguntas e pronto. E participe de grupo de estudo, que vocês podem participar dentro do próprio curso ou independentemente. Tem vários, Facebook, LinkedIn, agora em WhatsApp, etc. Alguns tópicos atuais podem cair no exame, então pode ser que no exame anterior não tenha caído nenhuma vez, mas se eles são, por exemplo, muito recentes, por exemplo, Large Language Models, GPT, no ano passado não caiu nenhuma pergunta, nesse ano com certeza vai cair. Blockchain, RNDS, modelos de dados, interoperabilidade cai muito, estratégia de saúde digital, lei de proteção de dados também cai. Software as a Medical Device, Medical Internet of Things, IoT, Wearables, né, telemedicina, telesaúde, aplicações móveis, computação genômica, impressão 3D, metaverso, padrões de informação, e informática e enfermagem, e assim por diante. E também certificação de softwares de saúde. Então, é importante, verifique detalhadamente seus conhecimentos sobre o conteúdo programático oficial do exame que está lá no edital. E esse aqui é o conteúdo programático aqui. Então, vocês podem achar lá no ProTix e no CPTix qual é o conteúdo programático. Qual que é a bibliografia fundamental de estudo que eu recomendo? É muito extensa, tá? Para você se preparar adequadamente, o ideal é que você use todos esses livros aqui. Tem 2 em inglês, não, 4 em inglês e 2 em português. E agora tem mais um da Unifesp também, muito bom. Esse aqui de Introdução à Informática e Saúde é bem completo, é do Colic, do Tiago Colic, do Rio Grande do Sul. E o maior é o Biomédica Informatics, tem 1.200 páginas, tá? E cobre todo o conteúdo, né? No meu curso eu dou de graça esse livro na 4ª edição. E, finalmente, né, já terminando, os cursos online
preparatórios, né? Tem somente 2 atualmente, e os 2 são pela Sabatini Education, que é o curso de capacitação profissional em informática em saúde. Esse aqui é o endereço do 2022, tá? Mas não mudou nada. A gente vai disponibilizar logo a página de inscrição para 2024. Ele começa em março. O curso preparatório para o exame em inglês, CARRIMS ou CPRIMS. Também já dei esse curso 3 vezes. Ele vai ser dado também a partir de março. Ou um ou outro, tá? Ok? Não dá para fazer os 2 ao mesmo tempo, não. Sabatini é exigente para caramba, né? Esse aqui é o nosso ambiente virtual de aprendizado, que é o Moodle, que tem cerca de 60 cursos, tá? E tem os módulos que você pode fazer independentemente. Por exemplo, se você não sabe nada de informática, educação e saúde e quer fazer, então você pode se inscrever somente nesse módulo aqui. Não precisa fazer o cursão inteiro. O cursão inteiro chama-se Curso de Capacitação Docente e Profissional em Informática e Saúde. Ele, por acaso, prepara bem para os CPTICs para outras certificações. Porém, o objetivo dele está escrito aqui. Para quem quer se dedicar a essa carreira e sabe pouca coisa, esse curso é de apenas 6 meses e ele é completíssimo, como vocês vão ver, tá? Ele tem o apoio da Edulógica, que é a empresa de desenvolvimento de EAD, e a coordenação é minha. Esse aqui é um exemplo ainda de 2022, da página de inscrição, que tem informações bastante completas. Vocês vão receber por e-mail o endereço, tá? Não precisa copiar aqui, não. Ou fotografem. E ele tem 14 módulos, tá? Aqui vocês estão vendo, não vou falar um por um, mas vocês estão vendo que ele cobre de A a Z, praticamente todas as áreas de informática em saúde, inclusive os mais recentes, como inteligência artificial, impressão 3D, realidade virtual, telecirurgia robótica, e tópicos avançados também, tá? Inclusive computação quântica, blockchain e outras coisas. Olha só a carga horária do curso. O que você precisa saber se você ainda sabe pouco sobre informática e saúde, ou se você quiser se preparar num nível muito profundo, né? Embora seja um curso introdutório, hein, tá? Eu acho que seria um curso talvez de 1.600 horas, seria considerado profundo. Então, ele tem 252 horas. Aqui vocês estão vendo a divisão em número de horas por área. Inclusive, tem um trabalho final. Ele tem 14 módulos, 61 unidades de aprendizado, 149 videoaulas gravadas com 5.584 slides. Você pode rever só os slides sem precisar assistir a aula, que você vai aprender pra caramba. Tem 210 vídeos educativos e demonstração dos sistemas, total de 142 horas. Tem 94 exercícios e tarefas, que são exercícios usando software, usando sites para o aluno solidificar o seu conhecimento. E centenas de artigos e capítulos de livro com material de leitura. A avaliação, que é importante para a preparação para os exames, tem 67 questionários objetivos, com um total de 547 questões cobrindo todo esse conteúdo, né? Portanto, ele é um dos mais extensos e completos do mundo. Ele é mais completo que a maior parte dos cursos de certificação que eu conheço, tá? E ele é realizado desde 1989. Ele chamava-se curso de verão e era feito nas férias de janeiro, presencialmente, né? 15 dias, tá? De dedicação integral. Depois veio a internet, claro, e a gente fez online. Olha só as certificações profissionais que você pode arriscar se você tiver uma boa preparação nessa profundidade. Você tem o CPTICS, claro, você tem o equivalente ao CPTICS da AMIA, que é equivalente à SBIS, que se chama ARIC. Você tem o CPRIMS, que eu também já falei. Para quem é médico, e também o CDH-TDS, que é um novo Health Digital Transformation Strategy. E se você é médico registrado nos Estados Unidos, você pode fazer o título de especialista. Aí é um exame para especialista mesmo, como tem no Brasil, que é chamado Board Certification, tá? E temos também um da Australásia, que é a Austrália, Nova Zelândia, etc.
E no Reino Unido tem também um Certificate in Health Informatics UK, que é chamado CHI. Bom, então aqui vocês podem, tendo um bom preparo, vocês podem, se quiser trabalhar no exterior, inclusive, ou tiver uma boa empregabilidade, vocês podem fazer outros também. Agora, eu vou disponibilizar para vocês o acesso a esse mini curso que se chama Como Preparar-se para o Exame de Certificação CPTICS, que é gratuito, tá? Com videoaulas gravadas, inclusive essa aqui que eu estou dando, os slides da aula e também 2 testes simulados para você se autoavaliar, além de uma lista de recursos de estudo gratuitos que você quiser, bom? E tem também um fórum de discussão online, se quiserem fazer pergunta, dúvida, etc. Esse aqui é um exemplo do exemplo simulado CPTICS, que você pode responder online e você tem a resposta e a nota imediatamente. Tá? E aí você pode tentar responder de novo, até você entender como funciona, etc. Bom, mas não são 80 questões, são 20, tá? Só 20. Tá? Então, isso aqui é bem interessante. Dos testes simulados, a nota média tem sido 3,5. É super difícil. Ele tem as perguntas mais difíceis que caíram na história do CPTICS. Né? CIOs de grandes empresas, Unimed, não passam. Né? Agora, o segundo, que é mais no nível do CPTICS, a nota média tem sido 6,5, quase lá no 7. Então, se você tirar 6, 6,5, possivelmente você vai passar no exame do CPTICS também, né? Bom, concluindo, pessoal, então o exame do CPTICS é difícil, somente 50% dos candidatos são aprovados, mas não fique desencorajado por isso, tá? Dedique-se ao estudo. O maior curso preparatório é de 24 semanas, o mínimo seria 10 semanas, 8 a 10 horas por semana, entre 80 a 90 horas de estudo. Se não for aprovado, não desanime, tem muita gente que prestou várias vezes, né? E lembre-se, quanto mais você ler, ver e estudar, não somente você vai aprender mais sobre informática e saúde e ser um bom profissional nessa área, ou pelo menos um pontapé inicial, e vai ter um certificado no seu currículo, o que dá ótima empregabilidade, porque, como eu disse, chancela, né, por uma entidade como a SBIS, que é a representante nacional da IMEA, da Confederação Internacional de Informática Médica, e isso é simplesmente muito bom. Terminando, então, agora o último slide, CPTICS 2024. Ele vai ser realizado em 2 datas, agora, em 24 de fevereiro e 8 de outubro. Em fevereiro, vai ser um exame presencial em 7 cidades, lá no edital diz quais são. Você tem que se inscrever em uma cidade e o local e horário vai ser comunicado quando você for aceito. Em outubro, exame presencial em Belo Horizonte, durante o 20º Congresso Brasileiro de Informática e Saúde, CIBIS 2024, que já está aberto, inclusive, para inscrições. O 13º curso da Sabatini Academy, que vai começar em março, ele termina a tempo para o exame de outubro, ok? Agora, para o exame de fevereiro, já está terminando agora. Nós já estamos no 11º módulo hoje. E ainda não existe previsão para o exame de 2025. Bom, aqui estão os meus contatos.